Deus tem se agradado do seu povo. Uma coisa é certa: aqueles que honram o Senhor, eles têm por certo a alegria na alma, o gozo no coração. E hoje é o nosso 4º dia consecutivo, né, de festa. Na quinta-feira foi uma abria mesmo. Eu gostaria que todos estivessem presentes, todos da casa estivessem presentes, para quando alguém perguntasse o que está acontecendo na luz do mundo, testemunhas oculares. Oculares, ou seja, nós vimos ele fazer isso. Nós estávamos lá com ele quando estas coisas aconteceram. E na sexta-feira, pastor Roberto de Sena esteve ministrando a palavra de Deus. Ontem, pastor Antônio ministrando a palavra de Deus. Hoje, eu estou aqui com vocês para ministrar. Glória a Deus. E deixa eu dizer uma coisa, talvez alguém possa até dizer: não, mas a gente queria uma coisa nova. Na verdade, o que está precisando não é de coisa nova, porque coisa nova tem todos os dias, porque nós estamos embasados na palavra. O que precisa é você ser renovado, se deixar ser renovado. Aquela ignorância, aquela mente arcaica, deixa ela de lado, lança mão de coisas novas, que é a palavra de Deus. Cada dia é algo novo e nós precisamos disso. Este tema da sombra da cruz, à luz da ressurreição, não é um tema muito fácil de se compreender. Mas, se estivermos na dispensação do Espírito de Deus, Ele nos fará entender. Porque o texto que nós temos apresentado, não dizendo ser ele o oficial, mas um dos que embasa-se nesse tema, a primeira carta do apóstolo Pedro, o versículo 1, a partir do versículo 13 ao 25, e diga-se de passagem, ele vai até o 4 do capítulo 2. O apóstolo, a primeira coisa que ele recomenda é que nós estejamos com a nossa mente preparada para agir. Em outras versões diz que estejamos com com o lombo da vossa mente cingido, ou cingido o lombo da vossa mente, que é estar preparado. Cingido era uma... Hoje a gente vê muito esses estivadores, né, com aquele negócio que protege aqui a coluna. É mais ou menos uma cinta daquela natureza, que por mais que o indivíduo queira se curvar, mas a cinta não permite. Ele fica... E aí o adversário vê o cara todo empinado, aí ele diz: rapaz, aquele dali não se dobra mesmo não, o cara é brabo. Meio que por dentro esteja a vontade é de desistir, a vontade é de parar. Mas que estejamos com a nossa mente preparada para agirmos. E a razão de tudo isto, como por exemplo comigo, não trata-se de 26 anos que houve isso a meu favor.
Ou seja, aceitei Jesus há 26 anos atrás. Não. Trata-se de algo que foi antes da fundação de todas as coisas. Antes da fundação do mundo. E isto é confirmado. O próprio Jesus, ele fala aqui no João capítulo 17, versículo de número 24, ele faz uma oração muito importante. Ele diz: Pai, desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Ou seja, quando nós falamos da sombra da cruz, à luz da ressurreição, nós não estamos falando de algo que, por exemplo, que começa a ser escrito lá no Gênesis capítulo 1. Nós estamos falando de algo antes da fundação do mundo. Quando o Pai, o Filho e o Espírito, eles se reúnem para tratar deste assunto a respeito de nós, a respeito da humanidade. O Pai, tomando a palavra, diz que, mesmo sabendo que eles me negarão, vamos fazer a nossa imagem e semelhança. O Filho diz: pois de uma vez você fazendo, eu me proponho ir. Ou seja, ele se propõe no momento em que o próprio Deus declara, dizendo que mesmo sabendo que nós o negaríamos, o Filho diz: pois eu me disponho a ir oferecer-me para resgatá-lo. O Espírito Santo, diante desta decisão tomada pelo Senhor Jesus, ele diz: pois eu me disponho a conservá-las, a estar com eles. Tudo isto antes que todas as coisas fossem criadas, antes da fundação do mundo. Porque na verdade nada existiria. Não é dizer que não tinha sentido, não era, não tinha sentido tal coisa, o universo por inteiro não teria sentido se esse sacrifício não tivesse sido oferecido antes da fundação do mundo. Não é isso, mas é que nada existiria senão antes tivesse tido este sacrifício. O Pai, na sua onisciência, às vezes a gente fala que quando o homem pecou, Deus entrou com um plano B em ação. Mas não, Deus não tem o plano B, porque Ele conhece todas as coisas mesmo antes que elas existam. Então tudo isso aconteceu, este sacrifício. E alguém pode dizer: em Cristo, há mais de 2000 anos, este sacrifício dele lá na cruz, ali foi apenas a revelação, a consumação. Como ele mesmo disse: Pai, está consumado. Mas nós já estávamos nos planos de Deus antes de existirmos. Tudo já estava colaborando para acontecer este momento que está acontecendo. Estarmos guardados, gerados nele,
Às vezes, alguém pode não compreender muito bem isto, mas o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1 e o versículo 4, ele diz que nós fomos, aí ele diz, 1 e 4 de Efésios, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Você compreende que todas as coisas, elas já estavam sujeitas, porque algo de magnitude extraordinária já tinha acontecido no mundo espiritual. Porque, primeiro, Deus não nos chamou por nós mesmos. Não, Deus nos chamou por Ele mesmo. Porque por nós nem existíamos. Nem existíamos. Nesse texto apresentado por Pedro, ele fala que houve um recebimento do pecado através dos nossos antepassados. Algumas versões diz dos vossos pais, pela tradição dos vossos pais. Aí ele diz, quando ele fala disso, ele não está falando de alguém que viveu enganado, não está, ou enganando, melhor dizendo. Não, mas ele está falando do pecado original, aquele que todos têm, e que aí há necessidade de aceitar a Cristo como Salvador, aceitando aí então o sacrifício que desde da fundação, antes da fundação do mundo, antes da fundação de todas as coisas, já ocorreu em nosso favor. Nós estamos vivendo agora essa luz desta ressurreição, porque foi a coroação, foi a consumação de todas as coisas, foi o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. É tão tal que quando Cristo morreu, a Bíblia diz que ele desceu às partes mais baixas do abismo, ou seja, ele desceu ao inferno para sujeitar a morte, para realmente esmagar a cabeça da serpente que até então o enganava as pessoas. Como também ele foi ao paraíso, ao Hades, a parte que ali estava todos que tinham morrido na esperança, todos aqueles que viviam à sombra desta cruz, que, diga-se de passagem, o sacrifício já tinha ocorrido antes da fundação do mundo. E eles viviam por fé, eles viviam não por vista, como diz o versículo 1. Ele diz da seguinte maneira: como ele diz, não o versículo 1, o versículo, a sequência do versículo: tanto tendo cingido os lombos do vosso entendimento, ou seja, é ter em vista do que o Senhor tem feito por nós, devemos ter um espírito otimista e esperançoso.
de uma vez entendendo que esta dádiva, até mesmo antes que existíssemos, ela já tinha sido oferecida em nosso favor, agora é necessário que, de uma vez entendendo isto, nos esforcemos, temos bom ânimo, sejamos pessoas motivadoras, pessoas gratas, porque reconhecer que algo foi feito até mesmo antes que existíamos é motivo de muita gratidão, porque isto nos prova o quanto Ele nos amou. A palavra de Deus é clara em dizer que Ele nos amou primeiro. O que nós éramos em toda essa história para com Deus? E aí é onde eu disse que Deus não nos chamou por nós, Ele chamou por Ele mesmo, porque nós éramos inimigos. É o que diz a palavra de Deus. Éramos inimigos de Deus, mas mesmo assim Ele nos chamou, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Vivíamos antes do sacrifício, se vivia à sombra desta promessa. Até mesmo os sacrifícios, até as ornamentações do templo apontava para esta grandeza da revelação de Cristo. Qual esta revelação que diz aqui o apóstolo na sequência do texto? Ele diz: esperai inteiramente na graça que vos foi oferecida. Qual foi o motivo maior? Após a compreensão, ou por que não dizer o convencimento feito pelo Espírito Santo, o que foi? É que nós, todos aqueles que o aceitaram como Salvador, todos aqueles que permanecerem até o fim, seriam salvos. Eles têm a proposta, e esta proposta é verdadeira, da glorificação. Porque a Bíblia mesmo nos recomenda para que tenhamos a paciência, para que sejamos perseverantes, porque daqui a pouco este corpo corruptível, ele se tornará incorruptível. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo, porque agora nós estamos vivendo a revelação de Cristo Jesus, e Ele já nos revelou isso. Eu vou para meu Pai, mas eu voltarei novamente para buscar vocês, para que aonde eu esteja, estejais vós também. No capítulo 17, o verso 24 de João, o que acabamos de ler agora há pouco, ele diz, ele faz a oração, dizendo que o desejo dele é que nós estejamos aonde ele esteja, que nós venhamos ver, ou para que nós venhamos contemplar a glória que o Pai lhe deu antes da fundação do mundo. Deus nos chamou com um propósito, o propósito de usufruirmos desta glória, o propósito de usufruirmos desta grandeza, irmãos. Não é só quando chegarmos lá, é aqui também. A diferença faremos aqui, porque mesmo vivendo em meio a momentos difíceis, a dias maus, como diz a palavra de Deus, a gente tem em nós esta esperança. A gente pode olhar como o salmista olhava, além dos montes, além dos problemas, além das circunstâncias, e ver um Deus que está pronto a nos livrar de toda e qualquer situação ou circunstâncias adversas que possam se manifestar. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, melhor dizendo, sabendo disso, sabe o que ele diz?
Ele disse que o viver aqui era Cristo, mas o morrer era lucro. O que tem a paz, o que tem a verdadeira intimidade, a estreita intimidade com o Senhor, ele não teme nem a morte. A morte para ele é simplesmente um veículo que vai lhe conduzir à presença de Deus. Como às vezes costumo dizer, que quem tem medo da morte é porque está longe da vida. E nós vivendo já nesta luz, nós não devemos temer o mal que possam nos fazer. E aí o apóstolo, ele continua aqui dizendo: filhinhos ou filhos, obedientes, ou seja, como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Vocês, como verdadeiros filhos de Deus, vocês não se deixem mais ser levados pelos maus pensamentos. Pensamentos estes que reinavam nas vossas mentes antes de vocês conhecerem a verdade de Deus. Vocês precisam entender que a vida passada não faz mais parte da vida presente. Porque agora não somos e nem vivemos mais sujeito aos maus pensamentos, aos maus conselhos que pessoas davam-nos antes, dizendo até que tínhamos uma certa liberdade para praticarmos o pecado, e até justificavam dizendo que todos faziam, que todos eram assim. Mas agora, com a mente cingida, com uma mente que não se curva para o estado de pecaminosidade, agora nós somos diferentes. Não podemos mais agir ignorantemente como agíamos antes. As pessoas vivendo de forma dissolutas, elas tendem a praticar o pecado com maior veemência. Até mesmo na igreja, pessoas que não se entregam por inteiro ao Senhor, eles vivem a ignorância do passado, a ignorância que dizia que ninguém lhe dominava. Não está aqui na igreja, não se fala de domínio sobre pessoa, mas fala-se de aconselhamento, fala-se de relacionamento sincero, aonde a nossa fala é condutora para o bem. Mesmo que seja uma fala que denuncie o pecado que tais pessoas possam estar praticando, mas é para que abandonem e vivam a experiência excelente com o Senhor. Ter o gozo, ter a paz no seu interior, não se deixar levar pelos maus pensamentos. Como por exemplo, certa feita estava conversando com um irmão a respeito de negócios. O irmão tem uma tendência empresarial e eu confio piamente no que ele tem me falado ao meu coração. As coisas têm acontecido de forma satisfatória e as coisas têm, no decorrer do tempo, elas têm colaborado para que isso aconteça aqui neste local. E ele disse que abriu
esse negócio lá. Quando um dia o negócio estava um pouco fraco, mas ele muito confiante. E aí a coisa estava muito fraca, assim, aquele andar meio capenga. E de repente ele olha uns 3 carros parados assim em um local. E saíram uns homens bem vestidos. Ele disse: ih, rapaz, o que está acontecendo ali? Era uma equipe de engenheiros que estava olhando, porque o governo federal tinha liberado mais de 4.000 casas ali na frente daquele estabelecimento. E ele se tornou dali o empresário, o comércio pioneiro dessa cidade que se instalou ali. Irmãos, andar com confiança naquilo que nós acabamos de ler ali, aqui, quando o apóstolo ele diz que nós devemos andar na convicção da promessa que nos foi revelada, daquilo que nos foi dito, aquilo que nos atraiu. Claro que aqui não está falando de negócios empresariais, mas nós podemos em tudo, porque se em tudo devemos ser santos, é em tudo, todo o vosso entendimento tenha o mesmo segmento do pensamento de Cristo, porque a nossa mente agora não é mais aquela mente carnal, aquela mente que calcula primeiro os prejuízos para depois os lucros, mas aquela mente que calcula uma palavra que foi colocada no seu coração, uma palavra que lhe atraiu para isso.